muito boa noite. Você está assistindo uma live gravada no dia 26 de setembro. Essa live é sobre homeopatia. Quem vai participar somos nós dois, o Eduardo e eu. O Eduardo é meu marido, eu sou Soraya. Para quem estiver chegando, nós somos médicos homeopatas. Nós somos médicos há cerca de 20 anos, mais de 20 anos. O Du exclusivamente na homeopatia e eu fiz pediatria no começo. Então, para quem está chegando, boa noite. E para quem ainda não nos conhece, eu fiz uma apresentação bem rapidinho. Como sempre, eu começo chamando o Eduardo. Enquanto isso, eu vou falando para vocês que a nossa live homeopatia, qualquer tema, se você tiver qualquer dúvida em relação à homeopatia, traga pra gente. Hoje a gente vai direcionar a conversa sobre envelhecer com saúde, como é que a homeopatia pode nos ajudar sobre isso. Mas, repito, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, nos tragam, né? Envelhecer com saúde, eu acho que o importante é a gente começar falando que para a gente envelhecer com saúde, a gente já tem que se preocupar com isso desde cedo, né? É uma preocupação que a gente vai construindo com o passar do tempo. Ah, Soraya, então quer dizer que como eu tenho 70 anos, eu não posso fazer um acompanhamento com homeopatia? Lógico que pode. Qualquer idade você pode começar, né? A gente trata todos os indivíduos. Mas... esqueci. Mas é importante fazer essa construção. Pode ser qualquer idade, né? Qualquer idade. O Du vai começar conversando com a gente sobre uma parte mais teórica, né? Eu vou apresentar, Du, mais ou menos o nosso tema, tá? Então, a gente vai conversar uma parte mais teórica sobre células, quais células se multiplicam. A gente não produz mais com o passar do tempo. O Edu vai trazer essa parte mais teórica para a gente no começo. Depois a gente vai dar uma pincelada sobre o envelhecimento. Alguns temas que a gente acha interessante a gente falar sobre... eu vou colar, tá? Sexo, depressão, demência, insônia, o que mais? Desidratação, quedas, incontinências. Então a gente vai pincelar esses temas e estamos aqui abertos a perguntas de vocês. Então vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Bom, todo mundo sabe, nosso corpo ele é constituído de células, né? E e as células formam tecidos, né? Os tecidos formam aparelhos e aí a gente tem um organismo, né? Essa divisão aí de tarefas. O que acontece, no entanto, é que nem todas as células a gente consegue fazer. É um nome técnico, né, que chama hiperplasia, mas a gente não consegue multiplicar as células, né? A gente não consegue repor, né? Então, todas as vezes que a gente sofre um estímulo nocivo, ou só o fato da gente estar vivo, né? A gente pode até fazer uma analogia aí com um carro, né? Então, algumas peças elas vão se desgastando, né, no carro, e aí a gente muitas vezes, por isso que tem aquelas revisões periódicas, né? A gente precisa sempre estar revisando aquilo que está no prazo de validade, né, a peça, né? E o nosso organismo, ele tem alguns tecidos que são chamados de perenes, então a gente só consegue multiplicar essas células dentro da barriga da mãe, né? Que são as células, são os neurônios e o músculo estriado. Esse músculo que a gente usa para se locomover, o coração também é, né, constituído de células de músculo estriado e os neurônios, né, sistema nervoso central e periférico. Por isso que quando a gente tem algum problema,
por exemplo, um derrame, né? As células que morreram, a gente fica com sequelas, né? É claro que o sistema nervoso ele tem uma certa plasticidade, porque ele consegue fazer conexões, né, diferentes, novas, muitas vezes. Mas o fato é que se você perder muitas células daquela região, né, nosso cérebro ele é meio que dividido, né, cada região tem uma função. Para algumas funções psíquicas isso não é tão localizado, mas enfim, isso existe, né? Então, por isso que a gente fica com sequelas. E quem tem um infarto extenso acaba depois com o tempo ficando com uma insuficiência cardíaca, né? Enfim, então essas células são as células perenes, né? E a gente não consegue fazer hiperplasia, ou seja, a gente não consegue fazer novas células, né? As células que a gente consegue multiplicar, porque sobram algumas células aí que têm a potencialidade de se multiplicar, e até 21 anos mais ou menos, né, até a gente ficar com o corpo, né, adulto e maduro, aí é a maioria das células, né? Então, fígado, rim, musculatura lisa, enfim, vários tecidos a gente só consegue fazer hiperplasia até 21 anos. E o que a gente consegue multiplicar praticamente a vida inteira, mas né, isso tem um limite também, aí são as células epiteliais, que é como se fosse a pele de dentro do órgão, né? E o sistema reticuloendotelial, que a gente já falou algumas vezes aqui, né, quando a gente fala do Maffei, mas são as células aí que dão origem ao sangue e que estão no endotélio, né, por isso que chama sistema reticuloendotelial, baço, enfim. Essas células que são responsáveis aí pela nossa defesa. Então, o que acontece? Conforme a gente vai envelhecendo, principalmente né, esses tecidos que a gente não consegue multiplicar, muitas células a gente vai perdendo, né? E daí que a gente acaba, não é formando, mas a gente acaba, são essas células que dão origem, entre aspas, esses tecidos, né? Que dão origem aí essas síndromes geriátricas, né? Que a gente acaba enxergando aí nos idosos. Então, a demência a gente vai falar, e não só a perda da capacidade cognitiva, né, mas muitas vezes pode afetar a parte afetiva também, tudo que for né, do sistema, né, que a senhora estava falando, de depressão, né, ansiedade, sempre, né, a gente tem que levar em consideração a individualidade, né, mas qualquer disfunção psíquica, inclusive demência, né, que é a perda aí da capacidade de algumas capacidades cognitivas, pode afetar a afetividade também, então depressão. E, o idoso, se ele não, né, aquilo que a senhora estava falando, se ele não se exercitar, né, ele acaba ficando com fraqueza mesmo, né? E então, além do sistema nervoso estar deficitário, né, o fato da musculatura estriada, né, ficar também mais perder tônus mesmo. Então, o idoso está mais sujeito a quedas, né? É importante isso, né? Porque o idoso, ele vai ficando mais quietinho em casa, vai ficando mais sentado. E aí, ele é como se desacostumasse a andar, né? E aí, na hora que ele vai andar, ele cai, né? ele cai. E aí, às vezes, já tem osteoporose, já tá quase ali na fratura patológica, né? Então, E aí, qualquer queda, né? essa é a ideia, né, construir esse envelhecimento, né? Então, se você para de praticar atividade física, você não está construindo um envelhecimento saudável, né? A musculatura lisa a gente vai perdendo também, porque a gente só multiplica até 21 anos, então tem a incontinência, né? Que pode predispor a várias moléstias, né? A gente vê, né, os idosos aí sujeitos é bem complicado, né? O pessoal fala aí que a EQI é bruta e
a gente vê que realmente é. Minha mãe falou isso outro dia e ela é japonesa, né? Usando aí um ditado em outra língua que não a dela de origem. E é isso, a gente precisa ir se preparando com a consciência de que alguns tecidos a gente não vai conseguir multiplicar mais, né? Bom, então, para construir, eu trouxe primeiro uma ideia, eu vou falar primeiro do trabalho, tá, Lu? Então, eu trouxe a ideia aqui de um trabalho que foi feito, e, na verdade, ele ainda está sendo feito. Ele é um trabalho prospectivo, esse trabalho está sendo feito há 80 anos. Então, ele pegou... Fala que é prospectivo. vai observando por anos, né? Prospectivo é aquele trabalho que você vai acompanhando o paciente, né? O grupo que você escolheu, você vai acompanhando. Não é aquele que você Tipo uma pega foto, um né? monte de prontuário e vai estudando o que aconteceu. Para Né? trás, né? Não é para trás, é para frente. Então ele pegou 724 homens lá na adolescência e foi observando. E qual era o tema do trabalho? O que nos faz feliz? Então, para eu chegar aos 80 anos feliz, ele queria saber o que essas pessoas construíram durante a vida para chegar no envelhecimento feliz. E o que ele observou? Que as pessoas eram homens, tá? Só homens. Os homens que aos 50 anos tinham bons relacionamentos foram pessoas mais felizes no envelhecimento. E ele explica, né? Bons relacionamentos não quer dizer quantidade. Então, não é aquele rapaz que tem 10 mil esposas, 10 mil casamentos. Não é quantidade. Não é quantidade. Você vai falar bem alto, né? É qualidade. Qualidade de relacionamentos. Qualidade de relacionamento com conjugal, qualidade de relacionamento com os filhos e amigos. Então, o que ele observou foi: se você constrói um bom relacionamento, isso te protege no seu envelhecimento. Então, ele fala aqui que ele protege dos descontentamentos. Então, você tem um parceiro, né? Você tem uma companhia para te dividir aquilo. Retarda o declínio físico e mental e proporciona uma vida mais longa e com satisfação. Então, se a gente constrói uma vida com bons relacionamentos, a gente vai ser mais feliz. É um pouco óbvio, né? Mas é interessante trazer isso como documentado, né? Então a gente constrói o nosso envelhecimento, né? E agora eu queria então, agora que a gente está falando de construção, eu queria começar agora a pincelar aí algumas questões que eu acho que a gente achou que são relevantes aqui para o envelhecimento. Posso começar com o mais picante? Então a gente vai falar primeiro sobre sexo. Então, as pessoas pensam, puxa, vão envelhecer, né? Vai perder o apetite sexual, né? Então, sim, a gente observa que a mulher ela vai perdendo a lubrificação vaginal, então pode ter um pouco mais de dor. O homem ele vai tendo a diminuição da ereção, os dois perdem, né, o apetite sexual, mas não perde por completo, né? Puxa, será, mas você só tá falando coisa ruim aí? Então, mas eu vou trazer agora um lado que a gente tem que enxergar, toda idade tem o seu lado positivo, né? Então, o que é o positivo? Na parte sexual, quando a gente está envelhecendo, a maioria das pessoas, o filho já saiu de casa, já está cuidando da sua vida. Então, você tem menos preocupações, você tem um tempinho mais ocioso. Mais privacidade. Mais privacidade. Mais tempo, né? Mais tempo. Então, o relacionamento ele vai se tornando mais maduro, mais gostoso, né? Você conhece mais o seu parceiro. Então... Isso é importante, né? Tem que conversar, né? Então, nessas transições, né? Então fala disso. Importante. Fala o que está vendo na sua cabeça. Então, é assim, principalmente eu acho que, principalmente quando a mulher entra na menopausa, tem uma diferença muito grande, né? No corpo mesmo. Né? E alguns casais
eles conseguem se adaptar muito bem, né? Essa condição nova, porque tem um diálogo muito grande, né? Então a mulher tem que falar, não, dessa maneira não tá legal, tá doendo. Enfim, tem que falar, né, o que ela deseja, é como se fosse um descobrir de novo, né? Dessa relação a dois, né? E a maioria, assim, que tem esse diálogo consegue se adaptar muito bem, sem o uso de hormônio mesmo. E é bom que a gente também fale aqui, né? Essa busca da atualidade de, eu preciso voltar a ser, ter um cabelo bonito, ter o beiço carnudo, não ter as minhas rugas. Isso não é o natural, né? Então, o que a homeopatia ela vai te ajudar? Ela vai te ajudar a envelhecer com saúde, a se entender e se amar como você é. E se adaptar, né? Pra gente estar feliz, a gente tem que estar bem adaptado, né? Se eu estou buscando o que eu fui aos meus 20, 30 anos, se eu tiver, vamos arrumar isso, né? Se eu tiver aos meus 50 buscando o que eu fui aos meus 20, 30 anos, dificilmente eu vou conseguir encontrar aí um caminho de felicidade, né? Então eu tive um paciente, alguns pacientes que me perguntam, doutor, a homeopatia trata, como é que chama? Calvície? E eu costumo brincar assim, a homeopatia ela vai te ajudar a entender e se amar com a calvície. Porque não vai ser um caminho natural você voltar a colocar cabelo. Vai ser um caminho natural? Não vai ser. Né? Eu já estou dizendo para pessoas que já estão envelhecendo. Né? Então, esse não é o caminho natural. O caminho natural é eu me conhecer, eu perceber o que me faz bem e o que me faz mal e seguir meu caminho que me faz bem. Né? Bom, você quer mais incluir alguma coisa? Não, E o que a gente observa, então, com o uso da homeopatia? Né? A gente observa que essa questão que o Du está trazendo, esses sintomas aí da menopausa, né? Essas queixas, a gente observa que são menores nos nossos pacientes que acompanham com a homeopatia, comparando com os que não usam a homeopatia, né? A grande maioria, né? Então, e os que têm, né? Os sintomas costumam diminuir mais rápido, né? Alguns pacientes vêm por causa disso, né? Eles vêm na primeira consulta com as queixas do climatério. Né? Então, uma grande parte melhora relativamente rápido, né? Claro, uma mulher ou outra demora mais, né? Acaba demorando um pouco mais. E não esquecer que cada um vai ter o seu climatério, cada uma, né? Vai ter a sua menopausa, vamos falar mais fácil. Então, a Soraya vai ter alguns sintomas, a Joana vai ter outros sintomas. E aí a gente vai tratando de acordo com os sintomas que cada uma vai apresentando, tá? Então, nesse envelhecer aí em relação ao climatério, à parte sexual, o que a gente observa é que a homeopatia ela vai contribuindo com a diminuição da intensidade desses sintomas, tá? Não vai ter sintoma nenhum? Não, a gente está envelhecendo, né? Então, o que a gente vai ajudando é isso, a diminuição desses sintomas, né? Posso passar para o próximo tema, Dom? Então, eu queria entrar agora no tema de depressão. Eu acho interessante a gente conversar porque muitas pessoas acham que não é depressão, que aquilo é envelhecimento, que aquela pessoa está mais triste, mais quietinha, porque ela está envelhecendo, faz parte da evolução. E não. Eu já trouxe aqui na nossa aula de depressão que os idosos se suicidam 2 vezes mais do que os jovens. Então é um sintoma que a gente realmente precisa ficar atento, né? Então, e aí, Soraya, como é que eu sei que esse idoso que eu tenho, né, contato, meu pai, meu avô, meu tio, como é que eu sei que ele pode estar entrando numa depressão, né? Então, se ele começa a ter uma tristeza,
um choro, começa a evitar as pessoas com quem ele convive, né? Então ele já não quer mais contato com os netos, ele já não quer Pode ser até uma mais irritabilidade, né? Estranha, uma mudança de comportamento, né? culpa, começa a se sentir culpado, então, ai, eu não vou lá não, porque eu sou um peso, é difícil ficar comigo, então aquela sensação de peso, né? Perda de apetite, falta de vontade de fazer as coisas, né? Então isso precisa chamar atenção, né? Se a pessoa não era assim até então, a gente não pode achar que é somente o É envelhecimento, uma coisa né? que eu lembrei agora. Com a idade a gente vai perdendo algumas funções e dos órgãos dos sentidos também, né? Então, uma coisa que ocorre com uma certa frequência é como o idoso vai perdendo um pouquinho da visão, da audição, e a fala às vezes vai ficando um pouquinho mais fraca e tal. O que a gente. O que acontece às vezes nas famílias todo mundo tem a vida corrida, né? E às vezes na dinâmica assim, da família isso não é tão claramente enxergado, vamos dizer assim. E aí o idoso às vezes começa a se isolar, porque não escuta e a pessoa fala e um fica irritado com o outro, fala mais alto, aí o outro fala, não, mas já falei várias vezes para você. E aí o idoso começa, às vezes, está falando de depressão, e às vezes o idoso começa a se isolar, né? Porque não consegue entender o que os outros, né, que o familiar fala, e também não consegue se comunicar direito. Então acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né, com os nossos idosos, né? É. Para ver pra gente se policiar um pouco, né? E buscar ajuda nessa hora, né? Então, se eu estou percebendo isso nesse idoso que eu convivo, né? Buscar essa ajuda, né? Eu não estou vendo muitos comentários hoje. Deixa eu fazer uma pausa aqui, deixa eu ver com o pessoal. Não, o pessoal tá só cumprimentando. Deixa eu ver se tem alguma. Tô vendo. Só a Raquel falou que melhorou muito. Ah, não, a Mas, Raquel, não, a Raquel mas ela falou estava assim. falando dos sintomas do climatério, eu acho. A Raquel falou assim. Em falando de esquecimento, Soraya, é quando ficamos assim. Provavelmente foi aquela hora que você arrumou meu cabelo e eu falei, o que eu tava falando mesmo? A minha mãe diria o quê, Edu? A sua mãe fala sempre pra mim, toda vez que eu esqueço alguma coisa, a minha sogra fala assim, cuidado que é assim É que assim que começa. começa. Se vocês puderem ir compartilhando conosco alguma coisa pra gente ir conversando, eu agradeço, tá? Boa noite, Não, boa sabe o que eu acho noite. legal? A gente falar mais de cuidados gerais mesmo. A Vou falar Raquel, sobre. a Raquel falou realmente, eu melhorei bastante, né? Se a Raquel puder dividir com a É, gente o que ela melhorou pra gente conversar, se ela quiser, mas é do lógico, né? climatério, né? Fala, o que você... Tem mais alguma coisa, Edu, será? Ó, o idoso se isola e vice-versa. Família, alerta, verdade. Idoso. A Marlene é assistente social, ela entende do assunto. Né? Ah, Desculpa se eu estiver enganado. Se não for essa Marlene, é que às vezes a gente confunde os nomes. Mas mas acho que é assim. é importante esse comentário dela. O idoso se isola, né? E vice-versa. Então, o que é o vice-versa? A família isola, né? O idoso. Então, é um pedido de alerta mesmo, né? E a Raquel contribuiu aqui, é do climatério, ela melhorou bastante do climatério. Então, o climatério é aqueles sintomas da menopausa, né? Mas a Raquel melhorou porque ela mora na praia. Entendi, Raquel, agora Mora eu na entendi bem. praia, tem um marido legal. Ela quer ser o exemplo do que a gente está falando. Olha, que ela escreveu. Tinha muita fobia, medo da noite, de ficar em lugares fechados. A homeopatia me ajudou muito, já estou curada. Que legal. Muito legal esse relato. Tenho F. Bolos. A Eu gente não já sei descobriu quem quem que é. era e agora. Esqueci. Desculpa, eu esqueci. Olha, a Raquel falou jogo vôlei. Tô Que legal. sabendo, tô sabendo. Ela e o marido.
representam Ah, variedade, eu acho. então, é importante essa construção. Depois eu vou ler. Óbvio, eu falei. Desculpa. É importante essa contribuição da Raquel, jogo vôlei, que é o que a gente estava E falando. faz Então a gente atividade vai. física, Isso, não pode cria parar essa atividade relacionamentos novos, física. né? É esporte coletivo, ixi, tá. E vai fortalecendo essa É a Fátima, musculatura para depois a gente nessa preocupação da deambulação do idoso, né? Quanto mais forte a gente tiver para esse momento, melhor, né? E ficou mais idoso também não pode parar, né? É atividade física para sempre, viu, gente? A Fátima dos Bolos, ela falou assim: tem uma tia de 78 anos e ela não para, ó, quer fazer tudo. Muito bom no fim, quer dizer, depende do tudo, né? é isso aí. Sabe um tudo que a gente tem que tomar cuidado, Fátima? Subir em banquinho, né? Meu pai uma vez me passou um vídeo de idosos, meu pai é médico, né? E ele me passou um vídeo de artes de idosas para limpar a casa, né? E aí elas acham que elas continuam com a mesma habilidade e sobem em banquinhos para limpar locais mais altos, né? E aí a gente já não tem a mesma coordenação, né? E a queda para o idoso é muito importante, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, tem que fazer de tudo mesmo, mas tomando um pouquinho mais de cuidado, né? A Raquel falou, tem vôlei adaptado para Eu não sabia. idoso. Tem. Queria que tivesse adaptado para baixinho. Oh, que legal! Em todo o Brasil, de graça, aproveitem. Olha que legal essa propaganda Legal. aqui. A Dorinha falou, com a homeopatia não tive sintomas de menopausa. Uau! Mas faço fisioterapia pélvica. Isso é bom. Muito bom. Bem lembrado. Né? Também ajuda muito. Então, vamos dar uma pausa aqui, né? O que é essa fisioterapia pélvica, né? E o que ela quis dizer aqui? Quando a mulher vai envelhecendo, algumas mulheres podem ter perda urinária, né? E a homeopatia em si, independente da fisioterapia, ela pode ajudar nessa melhora, viu, gente? Acaba com essa. Não dá spoiler. Então, a homeopatia ela já ajuda muito. E agora, se fizer então a fisioterapia, que é como se fosse uma musculação, né? Com a vagina, Sim. né? É um exercício físico com a vagina para trabalhar ali a musculatura. Sim, tem toda uma musculatura. Né? E ajuda também bastante. Então, ela até escreveu aqui: faço fisioterapia pélvica também, ajuda muito. Achamos que estava com ressecamento na vagina, mas eram os músculos. Agora estou bem. Que legal esse depoimento. A Fátima falou que a tia tem consciência disso. Ai, que ótimo. Para baixinho também entendo. Que bom. Então. Fiquei feliz. A Nath falou, meu pai contou esses dias que de um tempinho para cá colocou uma escada em cima de uma bancada. E ele tombou. Caiu e não contou para ninguém. Aprontando depois de sorte que ele é forte pra caramba. Mas não pode, né? Não pode, porque a queda pode ser fatal para o idoso. É um fator de morbidade muito importante. Né? Não é só a queda e a fratura, né? Aí fica complicado, fica camado, e, enfim. É complicado. A queda, um terço dos idosos caem todo ano. Todo ano tem uma queda. E isso aumenta depois dos 80. E é isso aí, é o que o Du falou, né? Ela pode ser fatal, tá? O pai da Nath aprendeu na marra. Pela dor, não pelo amor. Du, desculpa, aquela hora você ia entrando num raciocínio que... Não lembro mais, tá vendo? Tá vendo? Assim que começa. começa. Minha mãe tá aí, ela deve estar lá pensando. Então eu vou tocar no assunto da insônia, enquanto você tentar lembrar. A gente estava falando de climatério. Climatério? Mas não vamos ficar parados, vamos falar da insônia. A insônia, ela... Metade dos idosos tem insônia. Então é um número importante. O sono vai mudando, né? A partir do momento que a gente vai envelhecendo, o sono vai mudando. Mas os idosos também aprontam que nem
os adolescentes, né? Então a gente não pode esquecer que tem que ter higiene do sono, inclusive quando a gente é idoso, né? E hoje, por incrível que pareça, o celular também está sendo um fator que atrapalha no sono dos idosos, não é só mais a televisão. Então, aquela coisa que a gente já conversou aqui na nossa live sobre sono, cabe também para o idoso, não só para o adolescente, não só para a criança, não só para o bebê. Existe a necessidade da higiene do sono. O que é isso, Soraya? Tem que acordar, tem que dormir e acordar no mesmo horário. Então, o reloginho biológico ele tem que estar acostumado a dormir ali 10 e meia, 11 horas, né? Cada um com o seu horário, mas esse é o meu horário. Cada um respeitando o seu reloginho biológico, mas dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário e dormir à noite, não ir dormir 3, 4 horas da manhã, né? E diminuindo ali o ritmo à noite, né? Então não fazer uma refeição pesada antes de dormir, não ficar assistindo filmes, né, de violência antes de dormir. Praticar uma atividade física durante o dia, porque aí à noite eu vou estar um pouquinho mais cansado, né? Vou dormir mais gostoso. Você lembra de mais alguma coisa, Du? Ah, uma coisa típica do Eu acho que idoso. para essa higiene do sono, quem que estiver assistindo agora, né, quiser, não assistiu ainda, a gente fez uma live só sobre sono, né? Mas Acho lembrei que de uma coisa, Du. pode Lembrei dar. não, minha cola me lembrou aqui. Cochilinho. Idoso adora dar um cochilinho à tarde. Se esse cochilinho da tarde estiver afetando o sono da noite, aí precisa tomar cuidado. Tá? Tem gente que consegue dar o cochilinho à tarde e dormir bem à noite, mas tem gente que não consegue. Então, se não conseguir, o sono da noite tem que ser. Tomar cuidado que às vezes se for vários cochilos, né, que às vezes acontece, e aquele idoso que dorme muito, né, muitas vezes é um transtorno do sono. O sono dele é de má qualidade, né? Então precisa prestar atenção, porque o sono de má qualidade predispõe, né, a gente a um agravo aí na pressão, né, para quem tem pressão alta, enfim, várias moléstias aí podem piorar, né, com o transtorno do sono. Uma apneia, enfim, algum transtorno do sono importante que piore aí a qualidade, né, do repouso, precisa ser investigado e precisa ser tratado, né? Vamos ler aqui, Bom, porque a homeopatia tem medicamento, né, para essas coisas. a Daniela falou: Ah, esqueci de falar tudo isso com. Ah, ela esqueceu de falar tudo isso com a Margarida. Precisa levar. Já anota no Anota caderninho, na colinha. para não esquecer. Que a gente é assim mesmo, a gente vai na consulta, na hora que sai, fala, ixi, esqueci de falar isso. Eu tenho minha colinha. A Vitória falou: eu sofria depressão e me curei. Graças a Deus, com a homeopatia. Legal. Ministrada pelo Dr. Eduardo Takeyama. Legal. Sou paciente dele há muitos anos. Vitória. E vou continuar. Legal. Também faço curso Por, de por inglês, favor, por espanhol, favor. Não, a Vitória pela internet. Olha que a legal. Vitória é moderna. Amei, Vitória. Ela fazia curso ali na Que casa, ali na legal. Paulista, sabe? Que gostoso Na saber casa isso. da escola. O Ricardo falou: meu pai tem 80 anos. Ele Tropeça nos tropeça pés. nos pés. Falta de força, né? Muscular. Precisa fazer atividade. A Lourdes falou: a gente faz essas artes porque não acreditamos que estamos envelhecendo. Ótimo comentário, Lourdes. É isso aí. Não pode, né? Tem um paciente que fala que nem carro, né? Quando a gente está dentro, a gente vai dirigindo e não vê que carro que a gente está dirigindo direito, né? É bem parecido. Boa analogia. Às vezes a gente não vê, né? A gente está só olhando o que está fora, né? Isso acontece sim. A vontade permanece e a gente acaba fazendo isso. A Fátima falou assim: percebo que a falta de paciência, percebo que falta paciência com os idosos. Devemos ter mais respeito e carinho, principalmente porque um dia a gente vai ser. Se Deus permitir, né? Ricardo falou: meu pai tem insônia. Parece que ele troca o dia pela noite. Vai no banheiro 500 vezes. É difícil mesmo. Lourdes falou:
temos que conscientizar que não temos mais 20 anos, né? Temos que nos conscientizar mesmo. André falou, há depoimento de profissionais que por opção escolhem a noite para produzir, como escritores e outros tantos. Dormem ao amanhecer e pela manhã toda. Entra numa individualidade. Entra na individualidade. Não é o ideal, né? Mas, claro, a gente tem que respeitar as individualidades. Mas tem uma questão hormonal, né, em relação à luz e ao escuro, o ciclo circadiano, tem toda uma teoria por trás, mas é claro, a gente precisa respeitar a individualidade, sim. Eu adorava dar plantão de madrugada, com certeza. Mas não é fisiológico, né? A gente, por mais que a gente durma de manhã, não olha, relato de quem gostava de trabalhar à noite. Não é a mesma coisa, o sono não é o mesmo, né? Eu acho que depois de um tempo a gente vai padecendo, né? Mas muitos escritores falam isso, né? Eu produzo melhor na madrugada, né? Individual. A Marinha falou, não, a doutora Margarida me orientou. Rick falou, também ele tem a apneia do sono. Eu acho que eu vou trazer esse tema, viu? Bom, não esqueçam que hoje também é um pedido né? Hoje também é uma live baseada nas sugestões de vocês, tá? Então, semana passada já foi uma, hoje é outra. Então, eu tô aceitando e tô anotando todas as sugestões que vocês estão me passando, tá, gente? Se vocês continuarem, eu agradeço. Então, a apneia do sono, já percebeu? Ele, como eu. Ele também tem. Só não durma tarde. Porque ele tem que ficar trabalhando. Porque ele trabalha. Não esqueça de comentar isso na consulta, hein, Ricardo? Da apneia do sono, isso é importante, tá? Aqui mais uma dica. Para a ciência, na Faculdade de Educação Física da USP tem um curso para maiores de 60 anos. Cognição e equilíbrio, legal, hein? Obrigada pela dica. Muito bom. Ricardo, trabalhei no SAMU 5 anos de madrugada. Então, Ricardo, mas aí para você deve ser pior. SAMU, não sei, acho que na madrugada deve trabalhar bem, né? São Paulo, né? Faltam 7 minutinhos, mas eu queria tocar no assunto da demência. Então, como é que a demência é muito importante, né? A gente tem que ficar atento. E como é que eu sei que, eu tô só esquecida ou não? Aquele esquecimento ali do idoso tá me chamando atenção, né? Como é que eu consigo diferenciar ali de um esquecimento do dia a dia, né? Então, o esquecimento ele começa a ficar frequente. Então, todo dia tem um esquecimentozinho. Não, é coisinha boba, mas tá ficando frequente. Começa a ter uma alteração ali no dia a dia com... como é que eu ligo mesmo a máquina de lavar roupa? Como é que botão mesmo que eu aperto aqui no micro-ondas? Ou onde é que eu coloquei o dinheiro mesmo? Perde um dinheirinho aqui, perde um dinheirinho ali. Então, são coisinhas do dia a dia ali, com eletrodomésticos, com dinheiro. São coisinhas pequenininhas que todo dia, né, tem que chamar a nossa atenção. Mudança de comportamento. Então, começa a ficar mais irritado, né, mais agressivo, né. E começa a esquecer o nome das coisas. Como chama esse negócio aqui mesmo? Copo. Sabe? Coisinhas pequenas. E repetitivas, né? Então, vão se repetindo. Então, se você tem algum idoso, né, que você tem convivência, sua mãe, seu pai, seus avós, seus tios, se você for percebendo que isso está se repetindo, né, isso precisa chamar atenção e buscar ajuda, né? Você quer... Não, acho que a gente também, quando a gente fala de demência, acho que tá junto ali, né? O que é autonomia e o que é independência, né? Edu fala disso, importante. Então, quando a gente tem um idoso na família, a gente tem que estar bem atento. A autonomia é a capacidade de decisão, né? Então a gente tem que estar bem, a gente tem que ter vontade suficiente, a gente tem que
estar com uma afetividade, né? A gente não pode estar deprimido, né? E tem que ter capacidade cognitiva, né? Para a gente estar decidindo, não, quero assim, quero assado, enfim. E isso é autonomia. Agora, a gente pode ter autonomia sem independência, né? Então, eu quero isso, mas eu não consigo fazer. Não consigo andar até 2 quadras para comprar o pão. Eu quero pão, estou com fome, né? Estou com vontade de comer pão. Então, a pessoa sabe o que ela quer, mas muitas vezes não tem independência porque não consegue andar até né, 2 quadras para comprar o pão. Então, a gente, da mesma maneira, usar esse chavão, né, que a gente vai ficando mais velho e a gente vai voltando a ser criança, não, acho que a gente precisa também ter esse respeito e esse cuidado para a gente também tentar suprir aquilo que falta para eles, mas sem tirar a autonomia, né? Então, tá bom, que é o pão, né? Já que não consegue ir, então, quando a criança não sabe andar, a gente leva a criança, né? Carrega, enfim, ou auxilia, né? Aprendendo a andar. E acho que nesse início, acho que é mais a gente tentar respeitar bem a autonomia, que no dia a dia, na pressa, às vezes a gente atropela, né? Mas também observar quando eles estão perdendo a autonomia e acham que ainda possuem essa capacidade, né? E não deixar só na mão deles. Então, é difícil esse limite, né? Então, a gente precisa... Chega uma hora que às vezes a gente precisa intervir mesmo, né? Mesmo que não seja da vontade da pessoa, a pessoa começa a se expor a um risco desnecessário, né? Então é complicado, mas acho que tendo esses dois conceitos a gente consegue tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Tanto para não invadir como para intervir quando for necessário, né? A Valda riu, mas é importante. Caí 2 vezes essa semana. Então já bem que a Valda, eu acho que não é por causa da idade não. Ela deve ter tropeçado, porque ela é bem ativa. Quase 10 horas já. Então, eu queria só relembrar. Então, para quem acabou entrando só agora, se quiser, daqui a pouquinho a live já vai estar no ar. Eu só vou dar uma retomada do que a gente conversou então hoje, né? A gente começou falando ali sobre as células, né? O Du deu um apanhado geral sobre as células. Algumas não são refeitas, algumas outras são refeitas. Então, que é importante a gente fazer ali uma prática de atividade física, né? Depois eu comentei ali sobre aquele trabalho, sobre felicidade, então a gente precisa construindo para a gente ter um envelhecimento feliz. A gente já constrói aqui desde né, dos primórdios aqui, desde os 50 anos, a gente vai construindo, né, uma vida segura com um parceiro, né, com companheiros de jornada de verdade, né? Não quantidade, qualidade de relacionamentos para ter bonitinho, um envelhecimento feliz. Acho que a gente está se identificando com esse negócio de envelhecer. Eu tô olhando aqui, ó. Dudu aqui embaixo. Eu tô olhando aqui. Os dois de cabelo branco. Para, deixa eu terminar. Então, depois a gente falou. Dois não lembrando o que estava falando. A gente falou de sexo, depressão, insônia, demência, quedas. E eu queria finalizar sobre desidratação. Esquecer que o idoso ele vai esquecendo de pedir água. Quando tá com demência, principalmente, né? Ele esquece de tomar. Ele esquece de beber água, não então percebe, precisa verdade, oferecer água, né? Por quê? Porque a desidratação vai levar todos aqueles sintomas que a gente comentou aqui de irritabilidade, esquecimento. Então, às vezes o sintoma que o idoso está tendo é só desidratação. Muitos casos a gente conhece, né, de pessoas que, sem querer, né, o idoso estava desidratado. Um bom lugar de olhar embaixo da língua. Então, só dando água. Filme lacrimal, né, para ver se o olho está brilhando, se a língua está seca, né? Não é aqui, tá? É aqui. Deixa eu só... E uma coisa que engana é, às vezes a gente, né, as pessoas sabem que às vezes assim. Puxar, no idoso às vezes não dá certo isso. Porque a pelinha já está mais... O que você ia comentar, Fábio? Esqueci. Ai, desculpa. Não, eu tô lembrando. Eu vou ler só os últimos comentários enquanto você vai lembrando, tá?
muito complicado. Meu pai teimoso, ai, tem que muitas vezes intervir. Né? A teimosia vai fazendo parte também do envelhecimento, Ricardo. Então a gente tem que ter muito jogo de cintura e paciência. A Marlene falou, foi muito boa a live, vou rever. Obrigado, Marlene, obrigado pelas dicas. A Rosa falou, meu pai tem também, está numa teimosia, tá vendo? Isso é muito comum. Ansiedade generalizada, graças a Deus, vai passar com o Dr. Eduardo no mês que vem. Que legal. Tá bom. Minha cunhada entrou. Beijo, Andréia. Um beijo. Faz tempo que a gente não se vê, né? A gente estava junto, graças a Deus. Gente, muito, muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelas sugestões aqui de atividade física. Foi muito legal. Não sabia que realmente tem vôlei voltado para o idoso. Foi bem interessante descobrir essas novidades aqui. Legal. Obrigada por todos. Acho que semana que vem a gente vai falar de emagrecimento, mas isso pode mudar, então a gente comunica aí vocês durante aí a semana, tá bom? Beijos, gente. Beijos. Obrigado. Bom descanso. Tchau, tchau. Beijo, mãe. Beijo, pai. Assim que começa. Tchau.